No estúdio do Valor Entrevista, Leandro Schmeichel, ele que é da cidade de Jaraguá do Sul, cara, foi candidato a prefeito na cidade, concorreu lá contra o Antídio Lunelli, que também é candidato a deputado estadual. Hoje, aqui no Valor Entrevista, eu tenho o prazer de receber o Leandro. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Obrigado, Alan, pela receptividade, né? Me convidou, foi persistente. Eu falei para ele, ó, desculpa, Alan, mas a agenda nossa é bastante complicada, né? Obrigado pelo horário aqui que tu está me atendendo e vamos lá, estamos à disposição. Eu quero contar a tua história, porque como vocês sabem, a gente faz aqui um trabalho plural e imparcial e resolvemos nesse período eleitoral abrir a porta para que você possa conhecer quem são os candidatos que estão concorrendo a uma vaga tanto na LESC quanto também lá no Congresso. E a gente tem aqui recebido pessoas de todos os perfis. E hoje vocês vão conhecer um empreendedor. Você é natural de Jaraguá? Sou natural de Jaraguá do Sul, moro na mesma rua há 40 anos, só mudei a casa, né? Minha mãe mora uns lotes antes, né? E eu moro 2 lotes depois, né? Então, até na mesma comunidade da Ilha da Figueira, né? Quem conhece Jaraguá do Sul é na Ilha da Figueira. Minha casa faz fundos com a escola Almagro, né? Orlando Marcelino Gonçalves, que leva o nome do meu avô paterno, que construíram junto ele e o meu pai, que já está com Deus, né? Nosso. Eles já construíram junto com a comunidade aquela escola no tijolo que meu avô... Tu estudou nela? Eu finalizei, né? Ganhei o carimbo do ensino médio na escola que leva o nome do meu avô. Que legal. Porque a gente era bastante, né, já sangue nos olhos desde jovem, né? Então eu passei no vestibular no 2º ano. Sim. Na época existia uma disputa por vagas, era mais competitivo, né? Não era hoje que nem... Eu queria fazer administração, não era nada tipo tão competitivo assim, mas era 2 disputando uma vaga na época e tal. E eu falei, bom, mas daí o pessoal tinha aquela coisa, como tinha dificuldade, tu fazia uma prova antes para se preparar, para saber a dificuldade e tal. Vai fazer por fazer? Não, deve ter algo assim que vamos pro jogo já, né? Não vamos ficar fazendo treino, né? E na época, o que aconteceu, Alan? Fugiu o nome da instituição estadual, ela criou assim, 46 vagas para o ano, daí 2 vagas das 50, né? 2 vagas para o outro semestre. Sim. E 2 vagas para 2 semestres depois, que dava um ano depois. Se tem 2 vagas para o ano que eu vou estar já apto, vamos nessa. Vamos lá. E eu fiz e passei. Legal. Passei com 1 ano de antecedência, né? E aí, só que como eu jogava para as categorias de base de futsal de Jaraguá do Sul, né? Hoje todo mundo começa com uma Malve. E eu era, né, das categorias anterior ao Brighton, que antecedeu o Malve. E eu, mas todo mundo já recebia salário e tal, e eu era prata da casa e nada, né? Então eu falei, não, se eu passei no vestibular, né? Vamos tentar ganhar recurso já, porque ali eu estava no limite de ser profissional ou não. Uhum. Então eu falei, se eu for para a escola pública, né? Você jogava bem? Eu era fixo, né? A gente chamava, então eu batia mais do que jogava, vamos dizer assim, né? Era mais do combate, né? Mas eu fui vice-campeão estadual 2 vezes de futsal, fui campeão estadual, fui campeão enquanto eu fui aluno marista, fui campeão da Olichamp, Olimaca, Olimpíada Estadual. Sim. Então, moleque bom de bola, a gente foi campeão. Período bom. Foi bem bacana, assim, né? Muitas amizades, né? Você sabe que eu jogava futebol e o nosso treinador lá no Nacional em Manaus, ele sempre falava pra gente que a gente poderia não se tornar um jogador profissional, mas nós sairíamos de lá homens formados. Por essa base toda que o esporte nos entrega, né, cara? Que é sensacional. E eu agradeço até hoje a experiência de ter jogado futebol, joguei futebol de salão, joguei futebol de campo, fui federado, até os 19 anos, aí depois
Foi trabalhar. A gente fez boas amizades, né? E outra, a gente jogou futsal com ícones do esporte, né? Eu treinava com o Chico, com o Dão, com o Leco, com o Junai, né? E isso estou falando com 16, com 17 anos, né? Que a gente ganhou esses campeonatos todos estaduais, porque tinha essa base, né? O nosso treinador era o Maneca, que hoje ainda é uma referência no futsal em Santa Catarina, até no Brasil. Voltou para Jaraguá agora, a convite do Felipe Luiz, está tocando o CT dele. Então, e era um baita de um professor, né? Aprendi futsal com ele. E no começo, vou te dizer que eu era mais perna de pau ainda, né? Vamos dizer assim, né? Depois fui me profissionalizando ali. Não fui pro profissional mesmo porque aí eu fiz esse movimento. Só que no outro ano eu abri o joelho fora, num acidente, fui empurrar um carro, caí numa boca de lobo aberta, abri 15 pontos no joelho. Aí, um ano antes também, eu acabei jogando a final de campo de Jaraguá do Sul, aí eu quebrei 6 dentes numa cabeçada. Então, assim, foram os sinais que a vida foi me dando, assim. E aí, no outro ano, que era para eu galgar uma vaga no mais profissional, semi-profissional ali do Brighton, né, que era o time já profissional. Aí vieram mais contratações, eu falei, não, na hora que era para ser a minha vez... Tá na hora de encerrar. Foi na empresa, né, minha mãe era empresária, então precisando de mão de obra, de a gente se envolver na gestão e tal... Falei, eu vou contribuir mais lá com a mãe, já contribuía, né? Eu jogava, estudava, trabalhava, eu fazia assim, no terceirão o que acontecia? Jogava futsal, estudava de manhã, dobrava jornal à noite, no dia de semana, final de semana, diagramava jornal, né, no computador, dobrava jornal de madrugada. Qual era o jornal lá, Leandro? A gente era dono do jornal Correio do Povo, mas quando o pessoal fala, não, então tu é dono, tu é um mega empresário, mesa de mármore, né, aquela coisa assim, não. A gente cobrava escanteio, né, então levava, como eu te falei, durante o dia dobrava jornal na quinta noite para sexta, virava a noite também de sexta para sábado, e eu acho que isso... E não estou falando que reclamando, estou falando que foi um aprendizado muito bom que pude passar porque me fez dar um valor ao trabalho, claro. Sabe? Ver que é somente a gente correndo atrás que vai fazer a coisa crescer. E tanto é que teve muito sucesso, né? Eu aprendi todas as áreas da empresa e a gente acabou vendendo em 2007, né? Uma operação com 60 colaboradores. Um dos maiores jornais diários de Santa Catarina, e que, por chamar atenção, né, chamou atenção e veio um interessado em comprar, e a gente acabou vendendo a operação em 2007, né, com o jornal mais antigo em circulação do estado, né. Ô Leandro, pessoal, a gente está conversando aqui com o Leandro, eu vou passar o Instagram dele, então procura aí, Leandro, tá o teu sobrenome aí? Schmeckel, SCHMOCKEL Gonçalves. Se botar Leandro SCHM já vai puxar o Instagram. Já vai puxar. Neste momento ele está candidato a deputado estadual, ele é empreendedor, formado em administração e finanças e também voluntário. A gente se encontrou num evento recente, o Enconamp. Isso. Onde você também tem uma participação importante ali, né, cara? Então, a gente... como nós somos envolvidos com a associação, sou coordenador aqui, junto com a Grazi, do núcleo de inovação aqui da AMP de Gaspar. Então eu te contei um pouquinho lá nesse breve, como empreendedor, eu falei, mas a gente sozinho, o empreendedor ele é meio solitário, assim, né? Porque ele fica receoso com quem pode confidencializar, né, seus problemas, enfim... E como solucionar, e no movimento associativista a gente tem essas oportunidades, né? Então às vezes pessoas do mesmo setor, às vezes pessoas de setores diferentes, e um professor meu,
me indicou o Movimento Jovem Empreendedor, né, o Núcleo de Jovens Empresários, lá a CIGES APEV, em 2003, 2004, no qual me envolvi. Porra, fazer 20 anos, hein, cara? Fui coordenador 2006, 2007 do Núcleo, fiz o feirão de imposto antes. Na época, eu trouxe para palestrar em Jaraguá do Sul e, cara, foi um bem ousado. Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor foi a primeira vez dele. Em memória, né? Recentemente nos deixou. Ele tinha lançado um livro em 2006, Pornopolítica. Uhum. E estava bem na... Eu lembro do Arnaldo falando desse livro no Jô Soares, cara. Programa parecido com o nosso aqui. E falei, pô, gente, a gente precisa, mesmo se a gente ser do movimento jovem empreendedor, a gente precisa falar de política também, né? Sim. Então, e principalmente discutir, pensar, e eu trouxe ele justamente para dar naquele ano a gente botou 950 pessoas, um núcleo de jovens empreendedores, trouxe Arnaldo Jabor, botamos 950 pessoas pagando no grande teatro da Scar. Tipo, foi o ápice, assim... Um super evento. Do movimento, e que trouxe excelentes resultados para o núcleo, deu visibilidade, né? Então, deu caixa também, que é importante para a gente fazer outras atividades do núcleo. Então, que é um núcleo sem fins lucrativos, né? E devido a esse trabalho, eu fui convidado... no outro ano a gente trouxe Denise Frossat, juíza, que foi juíza federal, foi deputada federal, foi política, para falar sobre ética no século XXI. Sim, a gente fez bastante... Tudo a ver, né? Então, isso em 2007 estamos falando, hein? E eu não, né, devido a termos um meio de comunicação, a gente não tinha nenhum envolvimento político para justamente ter imparcialidade, né, para poder transitar em todas as esferas. E aí eu fui convidado para ser da AMP de Jaraguá do Sul, que é a APEV, Associação de Micro e Pequenas Empresas. Comecei como coordenador do APEV nos bairros, onde a gente levava o associativismo até o bairro, com palestras gratuitas para envolver o empresariado local do bairro, entender a importância do associativismo, trocar experiência, trocar cartões, fazer negócios. E aí eu fui galgando também novas lideranças dentro da APEV, fiquei presidente em 2015, 2016 da associação, na qual daí também eu era conselheiro da FAMPESC, a Federação da Micro e Pequena Empresa, que foi a promotora do Enconamp esse final de semana aqui em Gaspar. Mandar um beijo para a presidente, né, a Rose, trabalho excelente que ela vem fazendo aí. É isso aí. E assim, enquanto a gente como estou falando de tudo voluntário, né, já falando 10 anos depois, e fizemos grandes amizades. Só tenho a agradecer o crescimento das empresas que eu tive participação, envolvimento na gestão, que me ajudou muito a fazer ser um empresário bem sucedido, e eu faço chegamos hoje no momento da política assim, como retribuição, né, do sucesso que a gente tem, da família que a gente tem, e poder ajudar através da política outras pessoas, né, se doando, né, porque eu acho que é muito mais uma doação do que, né, um recebimento, porque eu entendo que nem todo mundo pode tirar, né, um tempo e se dedicar, porque é um investimento, né, na política. A gente vê que hoje estava falando para você sobre, né, eu estou 4, 5 anos no meu envolvimento político, e dedicação de tempo, família, e dentro do novo que a gente não usa recursos públicos, né? Então é mais difícil ainda, né? Sem aqui usar o fundão eleitoral. Mas segura essas informações que a gente vai no nosso segundo bloco abordar todas elas. Eu quero saber como foi a experiência de ser candidato a prefeito de uma cidade como Jaraguá do Sul. E antes da gente ir para o nosso segundo bloco, tem aqui na tua bio no Instagram, Joyce, Joaquim, Laís. Quem são? Então, a minha esposa, né, a Joyce, o Joaquim, meu filho mais velho de 6 anos, e a Laís, a pequena de 3 anos. Então, né, a Joyce, a gente completou 20 anos juntos agora. Parabéns. Então, né, desde namoro,
noivado e casamento. Casamento 11 anos, se eu não erro, né? Senão ela vai puxar a orelha. Mas é a família que sustenta isso tudo e para quem eu faço esse movimento todo aí que a gente tem feito nos últimos anos, né? Que vamos ser o segundo bloco, né? Mas é porque é para o futuro, né? Sim. Então a gente tem que pensar no futuro. Sobretudo das crianças. Exatamente. E eu tento e me desdobro ao máximo, Alan, de conciliar tudo isso, né? Negócios, família, política, lazer. E eu acredito que né, já começo até a lacrimejar aqui, porque me desdobro para ser o melhor pai possível. Hoje de manhã, a Laís não queria, né? Estarei no meio de uma campanha, reta final, eu levo minha filha para a escola, né? Porque eu acho que são momentos que... Sim, são únicos. São únicos, né? Então ela não queria trocar o pijama, e quer mamadeira deitada no sofá, quer ver um desenho para depois ir para a escola. Uhum. Então, busco quando dá na escola também. Então, acho que... Eu costumo falar o seguinte, Alan. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu quero morrer hoje e não me arrepender de nada do que eu fiz daqui para trás. Sim. Então, confirmo hoje, né? Se eu faltar amanhã, né? Espero que Deus me dê por mais tempo, mas... A nós! Mas, como a gente não sabe, se faltar amanhã, eu quero, né, ir tranquilo, que eu fiz tudo possível para minha família, para a comunidade, para meus amigos, e para todos que estiveram próximo de mim. Que saíram melhores, né, do que saíram depois de me conhecer, depois de passar um momento comigo. Você está com que idade? Estou com 40 anos. 40 anos é novo, ainda tem mais uma expectativa aí de mais 50 pela frente. Esse cara que vai chegar a 90 anos. Pode anotar aí o que eu estou falando. Vamos para o segundo bloco? Vamos lá. Tá gostando do papo? Muito bom. Tá. Para você que está aí do outro lado assistindo a gente, muito obrigado. Só lembrando que neste momento o Leandro é candidato a deputado estadual ali, com o apoio e apoiando o Odair Tramontim ao governo. Isso. O Barbosa ao Senado. Exato. Você a deputado estadual, você está com algum federal? Lá em Jaraguá do Sul, a gente tem 13 federais do Novo no estado. Lá em Jaraguá do Sul eu tenho a Jéssica Barbosa, né, que a gente está fazendo uma parceria, que é uma advogada, né, então a gente combinou de nós nos ajudarmos, né, aqui no estado. Mas que a gente sabe que o trabalho nosso é por toda Santa Catarina, então temos um time excelente, né, de candidatos aí, de propostas, né. É isso. Não saia daí, já voltamos, conversamos mais sobre política. Leandro, hoje no estúdio do Valor Entrevista. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio com o Leandro. Agora para falar exclusivamente de política. Você começou a sua vida política há 5 anos atrás, como candidato a deputado federal. Como é que foi essa experiência? Então, Alan, foi um ato mesmo assim de indignação, assim, de revolta. Já pelo Novo, né? Exato. Foi com o status quo na política e que não mudou nada, eu acho, nesses últimos 5 anos, né? Porque continuam as mesmas promessas, as mesmas, da maioria, né? E a mudança muito pouca, assim, no dia a dia, no fazer diferente dos políticos no Brasil. E lá, 2017, eu tinha passado pelas entidades que eu passei ali como voluntário, e eu pensei, o que eu posso fazer para mudar mais, né? Para ajudar mais a nossa comunidade, as pessoas, os cidadãos. E passou algumas sugestões, assim, diversas que vocês possam imaginar, desde criar uma ONG mais específicas, né, ou tentar outros trabalhos aí, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Aí eu falei, por que não na política, né? E aí fui pesquisar, daí na época eu fiz bem rápido, assim, isso foi em maio de 2017. 33 partidos... 27 estavam indiciados ou investigados na Lava Jato. Brasil. Então foi bem rápido, né? Um corte assim, né? Sobrou 6. Dos 6, assim, alguns que tinham uns políticos já tradicionais lá da micro-região,
engatados neles, né, como presidente e tal. Eu falei, mas são pessoas que eu não queria vincular a minha imagem, nem achava que seria interessante me vincular um trabalho, né, com o histórico que a gente tem aí feito. E eu parti um novo, mas o novo, na época, né, até o Rodrigo Livramento, hoje nosso vereador, Ei, Rodrigão! Foi um indicado para a gente conversar. A gente fez uma conversa, né? E para ele me conhecer, eu conhecer ele. E ele na época falou que estavam pesquisando novas lideranças para trazer para a política e tudo mais. E falei, mas eu vou pensar. E aí fiquei adormecido ali, mas eu vi um movimento político tipo muito de não mudança, né? Somente de dança de cadeiras. Ficou só observando. De que nós íamos ter em 2018 as mesmas figurinhas, só trocando as posições. Eu falei, poxa, a gente merece mais, né? A gente não pode ficar reclamando e ninguém se levantar para ter algo diferente, né? Então, coloquei mas só que o novo lá atrás, né, Alan, ele não tinha estrutura suficiente para todos os cargos, então ele deu preferência para colocar as pessoas que queriam fazer a mudança para o cargo de deputado federal. Então, tanto é que saiu somente presidente e candidatos a deputado federal aqui em Santa Catarina. E eu fui um dos 16 candidatos aqui em Santa Catarina, passei por processo de seleção, né, aquilo tudo que o Novo faz, e fui o segundo mais votado do Novo. Para ter uma ideia, né, o Novo mandou, eu estava na praia ainda no começo de janeiro, o Novo veio, você foi aprovado na segunda etapa do processo de seleção, agora para a terceira etapa tu tem que ter um Facebook. Eu não tinha, em 2018 eu não tinha página, não tinha rede social, não tinha rede de Facebook, eu tinha acabado de criar um Instagram para ver o meu filho na escola. Eu não tinha seguidor, não tinha nada, né? Só estava seguindo a escola do meu filho. E eu tive que abrir um Facebook naquele momento, então 0 de seguidores, nada. Então em 10 meses, né? Porque até a eleição, em outubro de 2000, eu botei de pé uma campanha e fiz 23.154 votos em 211 cidades. Parabéns. E por 4.000 votos, né? O Gilson Marques que ganhou, né, a disputa interna do partido. Você ficou de suplente. Fiquei primeiro suplente. Mas assumiu? Não assumi, né? Gilson, porra, por que não deixou? Porra. Mas não, o combinado não sai caro. A gente não combinou nada. Não combinou? Mas ele poderia ter olhado, eu vou cobrar agora pelo Leandro. Tu poderia ter olhado pro teu grupo, né, seu único. Mas eu fico super satisfeito, assim, de olhar para trás e o trabalho que ele fez aí, o resultado do trabalho dele. Eu estava conversando hoje na rua aí, pedindo voto. O pessoal muito satisfeito com o trabalho dele, então... Não, ele ganhou muito destaque aí no país inteiro, inclusive, não só em Santa Catarina, né? Sim, exatamente, né? Gilson é parceiraço. Isso, excelente pessoa e com certeza quem votou no Leandro para deputado federal ficou muito satisfeito. Merece a reeleição, Gilson. Sim. Um excelente candidato e deputado já também. Sim. Aí passa o tempo, você vai a prefeito de Jaraguá. Exatamente. Outra experiência boa. E é bom explicar, né, Alan, que o pessoal, mas por que o Leandro tá só nas cabeças, né? O pessoal acha, o cara não pensa pequeno. Não vai para vereador. E o pessoal... Vereador coisinha. Não, é porque justamente a gente começou esse movimento, então eu tinha um receio muito grande e falo isso abertamente. Se tu vai para vereador, tu ganha. Tinha isso, né? Eu fiz 15.000 votos em Jaraguá do Sul, né? Quanto elege um vereador? O Rodrigo Livramento foi eleito com 3, a Cirlei Chapo com 2.000 votos. Então, só que o que acontece? Eu tinha um grande receio, meu pessoal mesmo, assim, se eu fosse vereador, o primeiro receio, afugentar os demais candidatos, porque e ter uma discrepância muito grande, né, com os demais candidatos, e talvez não fosse a tua onda. E não ajudar o time, né?
Então eu falava para eles que, primeiro é o prefeito, que eu ajudo mais, puxando com esses 15 mil votos e com a visibilidade que a gente teve, puxando mais voto para a legenda. Sim. Então, para ter um ponta de lança na prefeitura, com ideias novas, com um time completo. E também, para ficar bem claro, se o Novo, existia um risco de, se não tivesse candidato a prefeito, o Novo não ter nenhum candidato. E como não tinha outra pessoa que gostaria de ser prefeito naquele momento, eu falei, vou fazer esse esforço. Vamos lá, a gente tá aí já, se tá na chuva é para se molhar, vamos para, né? Foi uma experiência boa. Ah, sim, com certeza. Como eu falei na outra oportunidade, no outro bloco, né, de cabeça erguida, de forma transparente, defendendo o que a gente defende na vida particular, defendendo a nossa visão de mundo, né, e com o Coronel Gonçalves, que a gente conseguiu trazer para o time, que passou pelo comando do 14º Batalhão lá em Jaraguá do Sul, né, que nessa passagem do comando, a cidade de Jaraguá do Sul ganhou a cidade mais segura do Brasil, né? Então, que era super respeitado pela comunidade e que aceitou esse desafio de compartilhar comigo esses 50, 60 dias que a gente teve junto ali durante a campanha. Vale lembrar que ainda teve um episódio assim, né, que a gente estava no meio da pandemia e que ia começar a campanha e foi postergado por mais 30 dias. Então a gente ficou ainda mais tempo junto, né? Todo o time ali já estava preparado para começar, né? Mas foi postergado, então ficamos mais de pré-campanha. Mas facilitou, né? Mas foi uma experiência bem bacana. A gente foi nos debates, participamos dos debates, fomos para a rua. Tem os debates no YouTube? Tem. Eu vou procurar os debates. Tem a RBN, pra ver como é que tu te saiu. A Rádio RBN produziu os debates. Se eu não me engano, foi. Deixa eu passar para o pessoal aqui, porque tem alguns comprometimentos do Leandro e está aqui no material dele, né? Então, um deles é não utilizar de benefícios. Você é contra o aumento de impostos, que é a cara do Novo. Você vai enfrentar qualquer aumento de cargos comissionados. Mais empregos é uma bandeira que você defende, mais saúde, segurança e educação e também simplificar a vida. E, claro, fazer o que o deputado estadual faz com excelência e é pago para fazer, que é fiscalizar para onde vai os nossos impostos. Cara, um monte de bandeira interessante, hein? Só que eu falo, né? Tava falando para um grupo agora há pouco na última reunião antes da gente, na nossa conversa aqui, eu falei, sabe, eu falo, fazer o básico bem feito, que é o primeiro, sim, fiscalizar. Hoje a gente vê uma distorção total de vários, e às vezes uns inocentes, outros por não saber, mas grande parte por maldade, né? Porque sabendo que a população não sabe, não é politizada, eles utilizam, né, utilizam o cargo de deputado ou vereador, prometendo coisas que são da alçada do executivo, e a população não sabendo, votam neles, e aí depois, para poder entregar aquilo que eles prometeram, eles fazem parceria com o executivo, que é o maior absurdo, né? Eles entram na base do governo, né, apoiando o governo, essa que é a parceria, apoiar o governo, e aí o governo faz aquela obra, né? Porém ele daí deixa de fiscalizar, né? E aprova e começa a legislar a favor do governo, porém tirando tudo aquilo, as promessas, né? Então às vezes aceitando aumento de imposto, aceitando aumento de cargos comissionados, que já não cabe mais nos dias atuais, enfim, aceitando os absurdos, aumentando a máquina pública, né? Que às vezes criando mais autarquias. Então, e a gente está todo no movimento inverso. A gente tem que justamente focar de novo o nosso Estado, que é o que a gente entende, né? Que é fazer o básico bem feito do governo, cobrar que o executivo volte a cuidar da educação, da saúde, da segurança, mas que faça bem feito nessas áreas. Sim. E que não fique querendo ser uma grande imobiliária, né? Um fundo imobiliário que tenha hoje aí quantos mil imóveis e bilhões em imóveis, que não faz sentido nenhum o Estado ter isso tudo. Sim.
né? E que não tenha órgãos que não... Tipo, hoje nós temos ainda, estava no edital aberto, não sei se finalizou, mas um hotel estatal que dá 5 milhões de prejuízo, e que somos nós que pagamos a conta e nós não usufruímos desse hotel. Né? Temos uma estrutura de um SEASA que é importante ser um hub, sim, mas não tem a necessidade do governo tocar isso, né? E que dá um prejuízo de 7 milhões por ano. E somos nós que pagamos essa conta porque o governo não tem prejuízo, ele tira, né, do imposto que deveria estar na saúde, educação e segurança. Exato. Então ele tem que realocar de outras áreas para cobrir esses buracos, entre outras coisas mais. Então precisa ter pessoas realmente fazendo essa fiscalização, né, e que chame atenção para esses problemas, né, essas áreas a serem atacadas, que seja a favor de soluções mais novas para esses problemas, né? A gente sabe que parcerias público-privada precisa ser chamado para os dias atuais e que sejam mais, porque evita corrupção, né, atraso de obra, a obra entrega mais rápido, com melhor qualidade para a população. Exato. Então, vocês aqui estão próximos eu costumo até falar no meu material, desde 2018, quem for procurar lá no meu material de deputado federal já falava sobre isso. A rodovia Antônio Raia aqui, ela foi no trecho que foi feita uma PPP com as indústrias Fischer, foi entregue rápido, né, numa parceria público-privada que deu um resultado rápido para a população, sem corrupção, entregue rápido. E de qualidade. E de qualidade, então todo mundo ganha. Exato. Então, e quantas áreas, isso nós estamos falando de infraestrutura, que é a rodovia, que é tipo assim, o mais básico, tem várias outras, né, possibilidades aí que são feitas. Vamos voltar na saúde. Hoje em Jaraguá do Sul tem 2 hospitais de excelência que são tocados pela área privada, né? São terceiro setor, né? E que tem excelentes equipamentos, são tocados com qualidade, atende toda a população, tem as portas abertas do SUS. E é um exemplo. E são exemplo. E aí a gente tem, por outro lado, 13 hospitais estaduais que consomem para custeio 1,3 bi, para custeio, para não fechar as portas. E que não tem qualidade. Para manter de pé apenas. Exatamente. Então, é preciso ter pessoas representando a população que queiram realmente ser a favor de mudar, né, todas as possibilidades que o executivo proponha de novidade, que a gente pense daqui para frente e sejam favoráveis a essas mudanças. E que sejam independentes, né, sendo proposta boa, a gente seja a favor, que seja a favor de todos os catarinenses, e que se for uma proposta ruim ou que precisa ser melhorada, a gente possa emendar ou rejeitar para que não vá adiante. Exato. Então, e sempre pensando no coletivo, no todo, né? Então, não em grupos específicos, que é o que também está no material. Não somos defensores de grupo. Tenho várias passagens na segurança, não tem lobby. Exatamente. O resumo da ópera é isso, né, Alan? Não tem lobby, não tem olhar o todo sempre. Leandro, porra, adorei te conhecer, bater o papo contigo. Gostou do papo? Bom, passa rápido, né? Passa rápido, né? A gente gosta de falar também, né? Político. Leandro, deixa uma mensagem às pessoas que você ama, aos queridos munícipes da cidade de Jaraguá e de todo esse estado lindo que é Santa Catarina, cara. Então, eu tenho falado, assim, o supra-sumo, o resumo, né, a supressão de tudo isso aí que eu tenho falado é o seguinte, assim, poxa, de nada adianta, né, a gente ter ideias boas, ter boas práticas para mostrar que a gente já fez, né, no passado e que pode fazer mais, se não tiver o voto e se não tiver a conscientização da população, que tem pessoas realmente querendo fazer a diferença por todos, né, e que precisam ser valorizada através do voto, né? Então, a gente está correndo aí esses 45 dias e esses últimos 4, 5 anos para trazer opções boas na política, para toda a comunidade, né? Conseguimos eleger 2 vereadores lá em Jaraguá que estão fazendo um trabalho excelente, né? São respeitados dentro da prefeitura,
atual prefeito, pela comunidade, porque mostram, né, os detalhes dos projetos, coerência nas votações, explicam de forma transparente as suas votações e que quem ganha é a comunidade. Agora a gente pode fazer isso também aumentando a nossa composição lá dentro da Alesc. Sim. Agora é preciso que as pessoas pesquisem seus candidatos, né, vejam que realmente defendam e que tenha coerência, né? E o que eu falo é olhar os exemplos que a gente já tem dado. Então, quando a gente economiza, né, nos privilégios, é que a gente está dando um sinal já, né, de bom senso com a população que paga essa conta toda. E que também a gente cria autoridade para cobrar do executivo e das autarquias que façam o mesmo, o dinheiro público. Né, para evitar desperdício, cuidar com a real alocação do recurso público, e que quem ganha é a população. Mas cada um de nós, os 7 milhões, né, e 4 milhões aí que votos válidos, tem um voto. E é o seu voto que vai fazer a diferença nesse próximo domingo, dia 2 de outubro. E se puder me dar um voto de confiança, né? Não sei se então, posso finalizar. eu ia te pedir para falar o número. Se puder dar um voto de confiança aqui, Leandro 30330. A gente já teve 2 vezes 23 mil votos de confiança e queremos ampliar para agora mostrar na prática como a gente vai atuar lá na Alesc, por toda Santa Catarina. É isso. Obrigado, hein? Meu parceiro, que Deus te abençoe. Prazer te conhecer. Para você que está aí do outro lado, conversamos com o Leandro, ele que é do Partido Novo, neste momento, candidato a deputado estadual. Qual é o número? 30330. Para você que está aí, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, por acompanhar o trabalho aqui do Valor Entrevista. Vocês sabem, nós levamos aí informação boa para que você possa tomar a sua decisão para os próximos 4 anos. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Abraço. Obrigado.